professora, aqui é a Georgiana e esse é meu vídeo resolução da G1. Vou começar falando um pouco da retomada dos conceitos que a gente aprendeu na aula 6 e 7. Essa é uma equação diferencial linear não homogênea, que se caracteriza basicamente por uma equação homogênea ao lado esquerdo da igualdade e uma g de x ao lado direito. Para obter a solução dessa equação diferencial, a gente tem que obter a soma da solução homogênea e mais uma solução particular qualquer da parte da g de x. O método que a gente usa é o método dos coeficientes a determinar, que é seguido de alguns passos que tem no material de aula que eu copiei aqui para explicar mais fácil. Para obter a parte homogênea, que é a que está à esquerda do fluxograma, a gente iguala a equação a zero e obtém a YH. Já para a parte da equação particular, a gente tem que primeiro chutar qual vai ser o formato dela. Depois que a gente tem esse formato, a gente deriva, substitui esse resultado das derivadas e mais da YP na equação e monta um sistema. A partir desse sistema, a gente obtém o resultado final da YP, que somado com a parte homogênea dá a solução final da equação diferencial. Para fazer esse chute, a gente pode ter dois casos na parte da g de x. O primeiro, a gente tem só um polinômio de x multiplicado por um exponencial. E no segundo caso, além disso, a gente ainda tem um seno ou um cosseno de beta-x multiplicando essa equação. Depois dessa retomada dos conceitos, eu vou resolver a questão 1, letra B, onde a gente tem essa equação linear não homogênea de segunda ordem, que para sua resolução a gente tem que primeiro fazer aquela parte da homogênea e depois a solução particular. Na YH, o primeiro passo é obter a equação característica e depois resolver através da fórmula de Bhaskara. Nesse caso, como o resultado dentro da raiz deu zero e a raiz de zero é zero, as duas raízes deram igual a 5. E como a gente tinha visto na aula 5, o resultado para raízes iguais é um C1 vezes e elevado na Rx mais um C2x e na Rx. Então, nesse caso, com as raízes igual a 5, o resultado da parte homogênea fica C1e na 5x mais C2x e na 5x. Para resolver a solução particular, a gente tem que avaliar essa g de x, então, que é 30x mais 3. Que a gente cai no caso 1, porque não tem seno nem cosseno multiplicando o polinômio e o exponencial. Para obter a YP, a gente tem que primeiro avaliar, então, se esse valor aqui, o exponencial, está elevado, foi raiz da equação característica. Como as raízes deram iguais e o valor foi 5, e esse valor aqui, o exponencial, está elevado a zero, o valor que a gente coloca nesse x, S, é zero. A parte da exponencial a gente apenas copia, e o polinômio, que no nosso caso é 30x mais 3x na zero, a gente pega o polinômio mais geral desse caso, que é o caso de grau 1, onde a gente tem A1x mais A0. E o resultado da YP, então, fica x na zero, que é 1, vezes z na zero, que é 1, vezes o A1x mais A0, resultando em YP igual a A1x mais A0. Para poder substituir na equação diferencial, temos que derivar uma e duas vezes. Então, a primeira derivada de A1x mais A0 com respeito a x é A1, e a derivada de A1 com respeito a x é zero. Próximo passo, então, é substituir a YP e as suas derivadas no valor inicial da equação diferencial. Após algumas manipulações, então, a gente fica com menos 10A1 mais 25A1x mais 25A0 igual a 30x na 1 mais 3x na 0. E a gente sabe que tudo que multiplica x na 1 de um lado da igualdade é igual ao que está do outro lado. E isso serve também para o que multiplica x na 0. Daí ficamos com 25A1 igual a 30, que resulta em 1A1 6/5. E na outra parte, que era tudo que multiplicava x na 0, temos menos 10A1 mais 25A0 igual a 3. E após todas essas manipulações aí, a gente chega à fração 15 por 25, que nos resulta em 1 a 0 3/5.
Então, a nossa solução final da y de x é a soma da parte homogênea com a parte particular. Sabendo que a parte homogênea é C1e na 5x mais C2xe na 5x, e substituindo os valores de A1 e A0 no resultado da solução particular, somando os dois, resulta em um yx igual a C1e na 5x mais C2xe na 5x, mais 6/5 de x mais 3/5, que é o valor final da soma da YH com a YP. Esse foi o meu vídeo.